eu trouxe aqui uma foto bem legal. Eu encontrei essa foto aqui nos alfarrábios ali do Google, mas essa é uma foto do Sergey e do Larry visitando a Aquan, quando eles vieram fazer a aquisição em 2005. Tá? E ali tem o grupo, à época de fundadores e empregados, dos 15, 10 ainda continuam no Google, e desses o professor Berthier é hoje o diretor de engenharia do Google para a América Latina inteira, e era um dos fundadores junto com o professor Ivan, professor Nível e vários outros. Então, isso aqui é um pequeno souvenir que eu trouxe para lembrar a importância da gente ter gente fazendo inovação e outros acreditando na inovação. E é justamente isso que a gente faz, ou o meu trabalho no Google for Entrepreneurs. Eu digo que tem gente no Google que está resolvendo um problema muito mais cabeludo que o meu. Tem gente que está pensando o futuro da inteligência artificial, tem gente que está pensando, o Google é um dos investidores da SpaceX, então como chegar em Marte, mas eu duvido que tem gente fazendo algo muito mais interessante do que eu, e muito mais prazeroso do que eu. Porque o meu dia a dia basicamente é com fundadores de startups. E aí, o que a gente faz com esses fundadores é basicamente ajudá-los, ajudar estas comunidades de empreendedores e de startups a acessarem os melhores recursos, seja de conhecimento financeiro, conexões, para eles criarem as empresas que, na nossa visão, vão ser as empresas que vão mudar a forma como a gente vive hoje e no futuro. E provavelmente vão resolver alguns daqueles grandes problemas complexos que eu falei no começo da apresentação. Essa ideia da gente estar próximo desses ecossistemas faz com que a gente tenha um alcance global muito grande. Então, a gente está presente desde os ecossistemas mais desenvolvidos até os lugares mais ermos ou de pouca expectativa de criação de inovação ao redor do mundo. E a gente tem muito orgulho de ser uma rede espalhada por mais de 140 países, trabalhando diretamente com empreendedores que estão criando coisas que a gente acredita que são fantásticas. O Brasil, nesse caso, tem uma posição de destaque. Apesar da gente trabalhar com parceiros em mais de 140 países, mas são apenas 6 países que o Google investe efetivamente na criação desses espaços. E não por acaso o Brasil é um deles. Temos espaços como o campus em Londres, em Tel Aviv, em Seul, na Coreia, Madrid, Varsóvia e São Paulo, e ano que vem a gente vai abrir o primeiro também em Berlim. Mas tudo isso é por uma visão de que o Brasil não só já trouxe muito para o Google, mas como o Brasil tem uma oportunidade de se tornar efetivamente uma potência, um ecossistema com capacidade de conexão e de geração global de inovações. E aí o campus ele é um espaço, né? Mas mais do que um espaço, ele é um lugar de encontro, porque a gente acredita que mais importante do que a infraestrutura, o que a gente tem para oferecer para os empreendedores é expertise. Expertise de desenvolvimento de produtos, de tecnologias, que na nossa visão vão ser fundamentais para a gente fazer com que essa comunidade, que aqui em São Paulo já é a maior do mundo, então somos o maior campus dentre os 6 do mundo, já temos mais de 90 mil membros que frequentam o espaço, acessam essa infraestrutura e principalmente esse conhecimento, porque a gente acredita que isso é o principal quando a gente está falando de criação de inovação, não é o dinheiro. O dinheiro ele é uma condição que te ajuda a acelerar esse processo, mas o conhecimento e a expertise e a colaboração é o fermento, é o ingrediente básico para isso tudo acontecer. E a gente acredita muito nas startups brasileiras. Eu sempre sou perguntado o que eu acho que vai acontecer com o ecossistema brasileiro de startups. E eu sempre tenho uma resposta que, para mim, é uma visão otimista, mas com um potencial de se tornar realidade. Eu acredito muito que o Brasil tem a possibilidade de se tornar um país produtor e exportador de tecnologias que a gente chama de tecnologias para Next Billion Users. Então, daqueles produtos que o Google tem mais de 1 bilhão de usuários, a gente sempre brinca que fala, qual que é o produto ou a tecnologia que vai ser o Next Billion User? Qual vai ser o produto que a gente vai conseguir o próximo bilhão de usuários ativos por mês? E eu ouso dizer, e eu falo isso com bastante frequência dentro do Google, que eu dificilmente acredito que isso vai sair
dos ecossistemas mais desenvolvidos ou para os mercados consumidores mais desenvolvidos. Eu realmente acredito que essas próximas inovações, essas grandes ondas de inovação, elas vão nascer de ecossistemas como o Brasil, porque ninguém conhece tão bem a realidade destes países de Next Billion Users, que são os países emergentes e que nunca antes na história vão ter essa mesma oportunidade de se conectarem e de se tornarem grandes consumidores de inovação que vá solucionar problemas concretos que eles vivem. Então são países como o Brasil, como o México, como a Indonésia, como a Índia, como China, como países da África, e é dali que vai vir o próximo bilhão de usuários, o próximo bilhão de potenciais consumidores de inovação e de potenciais consumidores de tecnologia. E é claro que é legal a gente fazer uma avaliação de como que a gente está, né? E eu sou bastante otimista quando eu, olhando para trás, e aí, se a gente for olhar então de 2005 para cá, como o ecossistema brasileiro de startups evoluiu, como o ecossistema brasileiro de tecnologia evoluiu. A gente começou a ter, acho que, uma proliferação cada vez maior de iniciativas, e aí tanto financiadas pelo setor público como pelo setor privado, que fez com que esse assunto viesse à tona, né? Com que isso se tornasse algo cada vez mais presente nas organizações, nas corporações e, consequentemente, no ecossistema como um todo. A quantidade de VC que a gente tem no Brasil, ela é bastante significativa, né? Então, dinheiro não é um grande problema mais. Quanto mais, melhor, mas só ele apenas também não vai fazer a diferença. Hoje a gente lidera já a quantidade de fundo captado na América Latina e só perdemos para o México no ano passado na quantidade de investimentos realizados em Venture Capital. Tá? E é claro que a gente também precisa viver de boas histórias, a gente precisa viver de casos de sucesso, e o Brasil tem, né? Então, o Davi mostrou ali um portfólio de respeito de saídas, né, de exits, de aquisições, de vendas, de empresas inovadoras que foram adquiridas e que geram retorno para empreendedores, para o ecossistema e para investidores. E a gente tem vários, eu trouxe alguns aqui. Então, a Zero Paper foi adquirida pela Intuit, a Love Mondays pela Glassdoor, a Aquan pelo Google, a Moip pela Wirecard, e isso vai crescer cada vez mais e fazer com que este ecossistema passe a acreditar que é possível criar soluções brasileiras com potencial global. A gente tem grandes oportunidades quando a gente olha o que a gente tem de melhor também, né? Então, primeiro, a gente está na Faria Lima, mas tem muita coisa legal acontecendo pelo Brasil afora, né? Então, o Thiago está aqui, se a gente for olhar lá o Manguezal. Manguezal é a comunidade de startups do Recife. São Pedro Valley, comunidade de startups de Belo Horizonte. A gente tem o Sururu Valley, lá em Maceió. A gente tem Florianópolis, que ainda não tem nome, mas vai ter. E isso tudo é muito legal, porque demonstra que, de novo, as coisas estão acontecendo em todo lugar. O acesso a esses mercados ou a esses ecossistemas é que precisa se tornar mais frequente e fazer com que esses empreendedores também tenham a possibilidade de acessar os recursos que vão fazer com que eles cresçam cada vez mais. E, obviamente, a gente tem dificuldades também, né? O Davi falou um pouco dessa questão da nossa instabilidade econômica e política, é algo que efetivamente gera algum nível de desconfiança, mas que eu acredito que a gente vai ser capaz de superar nos próximos anos. As questões das habilidades ou o sistema educacional que existe hoje no Brasil, ele ainda não foi pensado para esta nova realidade em que, basicamente, a gente vai criar os novos empregos e as novas habilidades necessárias para esses empregos. E aí eu trago alguns aqui que são muito críticos para o tipo de negócio que eu trabalho. Então, habilidades de desenvolvimento de produto, habilidades de desenvolvimento de UX, né, User Experience, User Interface, são coisas que a gente não tem em abundância no Brasil e que a gente precisa ter bastante atenção. E, obviamente, a gente não ficar ensimesmado por acharmos que somos grandes o suficientes, né? Termos a ambição e o mindset de criarmos soluções brasileiras que vão ter impacto e crescimento global. E eu acho que é isso. Quando a gente pensa nos ingredientes, eu trouxe alguns que para mim são fundamentais quando a gente pensa em inovação.
Primeiro é conhecimento, e ele está aí aberto, cada vez mais aberto para ser acessado. O segundo é densidade. Qualquer ecossistema desenvolvido ao redor do mundo, a equação, quando a gente olha a variável de densidade de inovadores, de empreendedores, de fundos, ela é chave para explicar o sucesso ou não daqueles ecossistemas. Então, a gente precisa trazer mais gente para esse jogo da inovação, mais gente para esse jogo da criação de tecnologias. Diversidade. Cabeças diferentes pensam melhor do que cabeças iguais. E isso é algo que, para a gente, funcionou muito bem e a gente continua acreditando que é uma fórmula ou um ingrediente importante para uma fórmula bem-sucedida de criação de inovação. E, óbvio, ser um inovador no mundo real é difícil. É difícil. Não é fácil. Por isso que eu digo que a gente tem que encontrar os nossos comparsas. Porque estas pessoas são aquelas que têm um propósito comum de criar algo que seja realmente transformador, algo que seja lifetime changing. São grandes legados, né? Elas não têm dificuldade de serem transparentes e compartilharem, porque existe muita confiança. E aí esse talvez seja um ponto que o Brasil, não só quando a gente pensa em inovação, mas quando a gente pensa na sociedade brasileira, tem ali um desafio muito claro, que é esse primeiro, de confiar que a gente consegue fazer, de confiar que a gente pode falar para o outro que a gente consegue fazer e o que a gente está fazendo, e gerar este ambiente que efetivamente dê um sentido, um pertencimento a essas pessoas que estão realmente querendo transformar a forma como a gente vive hoje e vai viver no futuro. Então, o meu sonho, quando alguém também me pergunta, o que o campus vai fazer, ou o que o campus vai ser daqui a um tempo? Eu sempre falo que o meu sonho é que a gente pare de ser uma comunidade de inovação e que aqui no Brasil a gente se torne uma sociedade de inovação. A gente tem algo que poucos países no mundo têm. E a gente tem que se valer muito disso para efetivamente chegar num ponto em que a gente olha e fala, isso aqui a gente não precisa mais estar pregando para os convertidos. Isso aqui é algo que está difuso como uma cultura da sociedade brasileira. Então, para mim, esse é o grande sonho. E eu fico feliz demais de estar aqui. Não vou poder participar da parte da tarde, o que é uma pena, mas eu agradeço muito o convite e acho que a turma que está fazendo acontecer na vida real precisa primeiro se reconhecer e ser reconhecida, porque a gente está realmente transformando as coisas aqui no Brasil. Então, parabéns, CECEM, pelos 10 anos e parabéns a todos aqui que tenho certeza que também fazem parte dessa história. Obrigado, viu?